Agora, e por outro lado, esse aspecto do cyberataque descartado por enquanto dá uma certa tranquilidade, porque já não bastasse a guerra comercial do Trump contra o resto do mundo, mas sobretudo com a China, e mesmo as incertezas sobre a guerra da Ucrânia, ter mais esse ingrediente seria um ponto de incerteza com impacto político e econômico, naturalmente, muito grande também. Para a gente começar o papo dessa semana, dessa segunda-feira por aqui, semana passada foi até feriado, essa semana tem feriado na quinta-feira também, 3 semanas seguidas com 4 dias úteis só que os dados continuam acontecendo e os eventos econômicos e políticos continuam acontecendo. Da semana passada, o que eu preparei de destaque aqui foi o IPCA 15, que é aquele que não é a inflação oficial, mas a prévia da inflação oficial do mês. Então, foi a prévia da inflação oficial do mês de abril, que teve uma desaceleração já esperada e ela aconteceu de fato. Então, o mês, a desaceleração apontou ali para 0,43% em abril, depois de registrar 0,64% em março. A gente só reforça e relembra que é uma desaceleração, não significa que tudo ficou mais barato, significa que tudo está subindo, mas com um patamar menor do que subia no mês anterior. Ainda assim, alguns pontos preocupam, e eu até vou falar quais. Ainda o segmento de alimentos segue sendo o que mais puxa essa inflação para cima, né? A maior alta, de novo, veio do grupo de alimentações e bebidas, que subiu 1,14%, foi mais da metade do índice sozinho alimentos e bebidas, que além de tudo é um lado bastante sensível, claro, para a popularidade do governo também, mas sobretudo para o bolso da população, para o bem-estar da população. E aquele momento feira, Luísa, para a gente ver o que mais subiu, tomate nesse mês, né, entre a última metade de março e a primeira metade de abril, o tomate subiu 32,67%. Café, segue a saga do café, 6,73% de aumento. E o leite longa-vida, agora começa a esfriar, o leite dá uma subida, derivados do leite por tabela também, 2,44%. Por outro lado, transportes registrou uma leve deflação. Leve deflação não, foi até razoável, 0,44% de deflação, então os preços caíram no transporte, mas sobretudo graças ao recuo das passagens aéreas, que caíram 14% nesse mês observado. Passagem aérea é um item que é um alívio mais para a classe média do que para as classes populares, ainda assim um alívio. Os combustíveis também deram uma leve desacelerada e ajudaram nesse ponto, né? Dessa semana em si, a semana está bastante cheia, tem bastante coisa acontecendo, apesar do feriado na quinta-feira. De hoje, o que já aconteceu hoje, sobretudo eu destaco falas do ministro da Economia, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque, segundo ele, o Brasil pode fazer uma troca de vetores no crescimento econômico. O que ele quer dizer com isso? Do Brasil ter menos espaço e a economia ser menos puxada pelo gasto público e ser mais puxada pelo investimento privado. De certa forma surpreende, porque é um ministro que é do PT, mas ainda assim é o mais tucano dos petistas. E desde o começo da gestão dele à frente da Fazenda, mais ou menos essa vem sendo a tônica. Qual que é o grande conceito que está guiando ele? É a tal da contração fiscal expansionista, que é uma tese até um pouco mais, no modo da economia, um pouco mais liberal, social-liberal até, que é o seguinte: o Estado corta gastos, equilibra mais as contas públicas, isso até desacelera a economia num certo momento, num primeiro momento, só que ao desacelerar a economia e equilibrar as contas públicas, atrai investimentos privados porque permite que os bancos centrais, ou no caso o Banco Central do Brasil, reduza juros. Reduzindo juros, crédito mais barato, o investimento privado vem. Essa é a tese, mas que ele está acenando um pouco mais. E agora vem o lado político, porque política e economia jamais podem ser desassociados. Isso vai sobreviver no governo Lula III, neste momento, neste contexto, e em 2026. Isso sobrevive independentemente de como chega a popularidade do governo Lula, ou se o governo Lula chegar em baixa, vai precisar gastar mais para tentar ganhar a eleição novamente em 26, ou não. Vai ser essa realmente a tese econômica que vai nortear aí essa segunda metade do governo Lula III. São discussões, como eu falei, não foi uma grande novidade, mas é um certo caminho ali que resta saber se o governo Lula III vai seguir ou não. De agenda econômica essa semana, como eu comentei,
Tem bastante coisa. Se destaca dados de emprego nos Estados Unidos. Aí tem relatório JOLTS, relatório ADP, que são importantes sim, só que o dado mais visado de emprego, mais observado pelo Federal Reserve, sai na sexta-feira, é o payroll, que ele sim traz um panorama um pouco mais completo e permite averiguar a situação do emprego nos Estados Unidos. E tem alguma projeção, Caio? Tem alguma projeção dos especialistas? Porque a popularidade do Trump, a desaprovação está em 55%, né? Então, esse dado aí vai ser bem importante para ele nos próximos dias. Vai ser muito importante, Luiz, e no momento que o próprio Trump está pressionando o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, a cortar juros. Está no momento de que, por enquanto, a tese predominante é a do tal do soft landing nos Estados Unidos, que é uma queda da inflação, mas que não prejudique tanto a atividade. Só que tem vários pontos de interrogação nessa questão por conta das tarifas. As tarifas ainda não foram completamente percebidas na economia real, só que as projeções são bastante negativas nesse sentido. Então, um crescimento pequeno do número de empregos nos Estados Unidos, ou até uma perda de vagas de emprego, seria muito negativa para o Trump por um lado, só que por outro poderia fazer com que o Jerome Powell olhasse com mais carinho para esse pedido de cortar juros nos Estados Unidos. No seguinte sentido, tem menos emprego, então tem menos pessoas empregadas e tudo mais, a recolocação profissional não está tão forte, então a inflação de demanda pode não estar tão forte. Só que as tarifas também podem prejudicar muito o lado da oferta. Por isso que é aquela velha discussão que a gente tem feito semana após semana da tal da estagflação, que é um cenário de inflação alta, mas atividade econômica baixa e fraca. Então, realmente, são dados bastante decisivos. Aqui no Brasil também saem dados de emprego do CAGED e da PNAD contínua. Sobretudo o CAGED é o grande destaque, né, nesse sentido. E nos Estados Unidos, Luísa, vai ser realmente o foco da semana, também sai a leitura preliminar do PIB do primeiro trimestre, então ali já com o governo Trump, isso pode aumentar a impopularidade dele ou eventualmente dar uma acalmada nesse sentido. E também o que movimenta muito o mercado financeiro essa semana são diversos balanços corporativos no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, Microsoft e Meta vão divulgar resultados. Então, para a gente ficar de olho, realmente tem dado macroeconômico, tem dado microeconômico e diversos conceitos e teorias e discussões nesse sentido, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos.